né? Tá bem, né? Eu acho que a gente tem que tentar fazer uma caminhada. Às vezes a gente não gosta de fazer exercício físico, mas uma caminhadinha, às vezes no bairro mesmo. Tentar pensar mais positivo. Vem aquele pensamento ruim, é um gatilho, né? Um gatilho para a gente se sentir mal. Então, pensa algo positivo. A gente sempre tem coisas a comemorar nessa vida, né? Então, tem que enfrentar, porque eu fico preocupado com as pessoas. Eu fico muito preocupado. Eu atendo muito advogado aqui também. E a maioria está com depressão, está com ansiedade. Eu atendo advogados aqui, advogado, começa a chorar. Ou presencial, aqui no escritório, ou online também. É muita. Que legal, não para não, viu? A caminhada não é só para o corpo, é para a mente. É muita pressão hoje em dia, não é? É, é. É, é muita pressão, né? Muita pressão. As pessoas, às vezes a família compara você, porque você tem ou não tem, porque você é assim. Ou seja, é comparação o tempo todo, é competição o tempo todo e a gente fica doente, né? Então, a gente esquece, doutora, que isso aqui é uma passagem curta e a gente não tem hora para ir embora, né? É. Não, vamos lá, vamos enfrentar, vamos tentar viver bem, né? Ah, que legal. Ah, eu sou das antigas, por isso ele teve aula comigo. Hoje eu coordeno 27 pós-graduações, mas eu já rodei esse Brasil todo dando aula, dando palestra, então é difícil não me conhecer. Você não conhece porque não estudou muito, não. Ah, que legal, que bacana. É, você vê, em 2018, né, surge aí a possibilidade de fazer os campeão de herdeiro. Até então era um impedimento. Quando você fazia os campeões sendo herdeiro, o juiz, a juíza normalmente já se livrava do processo, instinto sem resolução do mérito. Acabou, né? O STJ vem mandando muito bem nas ações de usucapião e, de fato, eu acho que quem tem a posse de todos os requisitos tem que regularizar, tem que ter o direito de regularizar o imóvel, né? Sei. Ainda bem que você foi inteligente e já pensou no usucapião, né? É, você foi inteligente. Que legal. É que família a gente nunca sabe, né? O que eles vão fazer, né? A gente, nossa. E tem outra, a doutora, você vê, Deus é maravilhoso, né? A doutora tá regularizando o imóvel e o anjinho da guarda às vezes está te treinando, porque a melhor forma da gente aprender é a causa própria, a gente sofre e aprende, né? E eu sempre falo, o direito imobiliário tem pelo menos 17 áreas boas para a doutora atuar. Poxa, a doutora poderia focar nessa área, né? Essa área de regularização de imóveis.
A doutora poderia atuar, tem várias áreas do direito imobiliário, direito condominial, leilão, recuperação de crédito, de taxa de condomínio, as ações possessórias, olha quantas áreas dá para a doutora atuar, né? Contrato de gaveta, que pouca gente sabe fazer contrato no Brasil, né? Eu tenho uma pós, eu coordeno 27 pós-graduações, mas tem uma pós que eu sempre indico ela porque é um projeto lindo. É o Portal ESO. Anota depois, doutora, Portal ESU. Portal ESO. Portal ESO é Portal ESU. ESO, ESU. ESU é Escola Superior Universitária. Porque a minha pós de Direito Imobiliário, ela custa 980. Eu sou professor e coordenador. Tem outros professores maravilhosos, a maioria é autor de livros também, mas é uma pós focada na prática, é online, você acaba assistindo no seu tempo, só que tem plantão de dúvida uma vez por mês. É fantástico. Tem vários cursos gratuitos no site. Entra lá depois, doutora. A doutora vai gostar. Sei. Ah, mas isso é normal, né? Tá. E a doutora, ela fez a ação de usucapião em causa própria, não foi? Foi a doutora mesmo que fez. Que legal. Tá. Você sabe, doutora, que é mania sua. E você tirava foto da casa mesmo ou das pessoas? Legal. Vamos olhar assim, vamos contar comigo. Eu vou te explicar tudo, você vai ficar craque no assunto. Essa mentoria aqui é para te ajudar a dominar o assunto. Eu vou olhar a primeira peça da doutora, depois eu vou olhar o processo capa a capa, tá? Vamos lá. E atuar em causa própria não é fácil, hein? Tem um lado bom que a gente aprende muito, mas tem um lado ruim que é a ansiedade, né? Dá uma ansiedade, não dá? É, é chato. Você já mandou aqui, ó, o processo aqui, ó. E quanto tempo a doutora mora aí, nesse imóvel?
Nossa, bastante tempo, né? Que legal. E a doutora... Que legal. É, meus sentimentos. 14 anos. Passa rápido, né? Ela faleceu do quê? Ela faleceu do quê? Né? É. Foi um infarto. É. É. Pelo menos não sofreu, né? Porque a pior coisa que tem é ficar sofrendo, né? E que legal. E ele estudou comigo o quê? Foi na. É que eu dou direito à mulher. Eu coordeno 27 pós, mas eu dou aula em um monte de pós, né? Na PUC, na FGV, deve ter estudado comigo. O Pro-Ordem. E aí vai embora, né? Que legal. É ruim. E é difícil, né? A gente sofre e se alguém da parente, né, acaba trabalhando com a gente, acaba sofrendo também, e não é legal, né? A advocacia, quando a gente fala de advogar para a família ou advogar em causa própria, ele é complicado, precisa analisar direitinho, né? Porque senão a gente passa muito nervoso, ansiedade, né? Ah, o uso capião é uma ação declaratória, né? Na verdade, o uso capião, entendi, mentira. É, pode. Deixa eu abrir aqui. Ó, de fato, o que você tem que fazer? O seu uso capião, eu gostei. Quando a gente faz o uso capião, a gente tem que pensar no quê? Nós temos que pensar que é uma ação declaratória, né? Então não é uma ação litigiosa, que a gente vai brigar com alguém, não. Ó, deixa eu abrir ela, vou abrir ela para você que fica mais fácil. Você tá vendo o que eu tô vendo, tá? Ó, então, é, a oposição no uso capião funciona assim, né? A pessoa pode se habilitar como terceira interessada, é oposição. E ela pode esperar ser citada e apresentar contestação. Aqui foi contestação. Na contestação, eu fiquei contente com o que eu estou vendo aqui. Como que você faz uma defesa para prejudicar um uso capião? Você tem que fazer uma peça onde você bata nos requisitos, posse, lance pacífico, ânimos domo. Então, teria que bater nesses requisitos e provar que você não tem esses requisitos. Só que eu vejo, eu não sei se a doutora analisou isso, mas a defesa foi muito... a defesa, ela foi emocional. Ela não foi uma defesa técnica. O que é a defesa técnica? É bater onde a gente precisa bater.
ela foi uma defesa mais emocional do que qualquer outra coisa, entendeu? O que é defesa emocional? Traz questões da família, mas isso aí não tem nada a ver com o processo. Um juiz, uma juíza, o Poder Judiciário não vai analisar o que aconteceu na família, né? Vai analisar se tem requisitos ou não, pressupostos ou não, né? Então, foi uma defesa meio atrapalhada. É claro, não há que se falar. O que eu ia te falar? Verdade, verdade, independente de má fé. Ou seja, a doutora acabou já utilizando uma espécie interessante de usucapião, que é o usucapião do 1238. Independente de justo título, independente de má fé. Não, realmente a defesa foi muito genérica. A defesa, ela foi bem fraquinha. Sorte da doutora, né? Sorte da doutora. Porque você vê, ó, se a gente parar para ver, tem 5 páginas. E desculpa, uma defesa contra o uso capião é uma defesa contra o uso capião tem que ser mais robusta, né? Então, a doutora já fez a réplica ou não? Tá, eu vou olhar lá também. O que é importante? Eles estão batendo muito na sua justiça gratuita, né? A doutora reafirmar a justiça gratuita, a necessidade dela. Em relação à realidade fática, eu vou ver o que a doutora alegou também. Em relação à má-fé, não há que se falar em má-fé. A posse por si só já deixa claro que não existe má-fé, né? E os documentos anexos, eles estão batendo nisso, dizendo que, ó, tá vendo os documentos, contesta os recibos, contesta... Uma defesa bem mal feita, viu? Eu... É, entendi. Não, não prejudica não. A posse é uma situação fática. Mesmo que a doutora pague a conta em nome de outro, não tenha todas as contas no nome, não faz mal. Você tem a posse, você consegue provar de outros meios, outras formas, né? Não precisa. Na verdade, essa informação, ela não ajuda e nem atrapalha, sabe, gente? Vocês podem até falar, mas ela nem ajuda e nem atrapalha. Consegue, você pode. É que o uso capião não pode se perder. Eu falo porque é normal. Processos nossos, né, processos que a gente atua em causa própria, a gente leva para o lado emocional. Essa ação a doutora tem que conduzir do jeito que está conduzindo. Como? Bater na posse mais pacífica, nos domínios, igual a doutora está fazendo. Para não fugir disso, entendeu? É. O ideal é responder, mas não perder o foco que é. Porque o foco no uso capião é o quê? É a possibilidade de reafirmar os pressupostos, póstumas, pacífica, animus domini. Então não perde essa linha. Eles levaram, a defesa deles tem 5 folhas. 5 folhas, né? E uma defesa totalmente perdida. Você vê que eles impugnam o documento, mas não falam o que impugna. Não é uma defesa técnica, né? Estou olhando capa a capa aqui, até baixei o processo aqui. Ó.
Não tem, a contestação bem mal feita. Sorte da doutora, hein? Que bom. Que continue assim. Que continue assim, né? É fraquinha. É isso que eu falo para os alunos. Por mais que a peça foi mal feita, a defesa foi mal feita, ganhei a ação. Não dá para confiar, porque a peça pode ser mal feita pelo advogado, mas também tem muito juiz ruim. É. No seu caso, a sua chance de ter sucesso em primeiro grau é grande, viu? A sua peça foi bem feita, a contestação foi bem fora do eixo, né? Ela foi bem, não foi estratégica, então te ajuda bastante. Que bom, que bom. Não é comum ter audiência de uso capião. Quando eu falo de uso capião, só tem audiência quando alguém pede. Ou o processo se torna litigioso. Então, no seu caso, pode ser que tenha. Pode ser que tenha porque foi apresentada a contestação, pode ser que o juiz marque. Se o juiz, a juíza ficar com alguma dúvida de alguma questão contraditória, aí pode ser que agende essa audiência sim. Mas não é comum ter, não. Você pode trazer provas novas até a contestação. Eu sei, mas a doutora pode trazer provas novas até o momento que eles apresentem a contestação. E detalhe, né? Na verdade, as provas novas podem ser apresentadas até no recurso de apelação. Não é o caso que a doutora vai ganhar. Acho que a doutora aqui tá bem robusta aqui, ó. A, a posse por si só que a doutora tem já fala tudo, né? Eu gostei. É muito comum quando o advogado vai fazer uso capião, ele confundir direito imobiliário com direito civil, né? Então ele acaba fazendo uma peça que você vê, percebe que é de direito civil e não direito imobiliário, que são peças diferentes. O direito imobiliário é um segmento do direito civil, mas ele tem princípios e conceitos próprios. Então eu gostei do que a doutora fez, porque de fato a doutora trouxe o direito imobiliário. Isso é importante, né? O livro mais vendido de direito imobiliário, isso no quarto ano seguido, né? É o meu, né? O Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno. Se a doutora tiver a oportunidade de ler esse livro, faça uma leitura, a doutora vai gostar, viu? E esse livro, esse aqui, eu lancei mês passado, as 36 espécies de uso capião. Infelizmente, quantas espécies a gente aprende na graduação? 3, 4, 5? É muito pouco, né? Tem mais... É 36 espécies, ou seja, tem uso capião de vício registral, para imóvel sem matrícula, uso capião para o quê? Na verdade, é no site da editora, nas livrarias Saraiva, Leitura, no site da editora Mizuno, a doutora consegue, mas é bem legal esse estudo, viu? Tem no meu Instagram, se a doutora também digitar no Google, livros professor Júlio César Santos, aparece todos ali, viu? Digita professor Júlio César Santos, livros, já aparece. Gostei, viu? Parabéns. E é difícil, viu? É difícil fazer em causa própria, porque a gente acaba se perdendo, às vezes acaba... Né? Gostei. Você foi bem... Né? Mas você não deixou o lado psicológico por ser causa própria te afetar. Fiquei feliz. Na verdade, o uso capião funciona assim, para a gente dominar o assunto. A gente tem 36 espécies, 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo.
Quando você faz o uso campeão judicial, você opta, que na maior das hipóteses é o uso campeão judicial, né? O extrajudicial vende para nós uma coisa que não existe. Quando você faz o uso campeão judicial, 98% dos casos é judicial, tem 4 fases. A primeira é essa fase, é a fase declaratória, postulatória, na verdade. Você postula. A segunda fase começa a citação, que é o ciclo citatório. E a terceira fase já é a fase, passando a citação, é a fase pericial. O juiz nomeia um perito para fazer uma topografia, planta, melhor descritivo, né? Mesmo que você tenha feito e fez, né? A planta, melhor descritivo, novinha, o juiz vai nomear um perito, porque o topógrafo que você contratou é seu, né? E o perito é nomeado pelo juiz, da confiança dele. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ver se a planta que você juntou tá certa, tá correta, entendeu? O uso capião funciona assim, é sempre por correio. Eu vejo que tem muito advogado que já sai pedindo, né, citação por edital, tá errado e bem errado. A citação é sempre por correio. Se eu não consigo achar os confrontantes, alguns deles, aí o segundo passo é a gente pesquisar. SUS, Justiça Eleitoral, não, quem que é citado nos capião? Os confrontantes e o último proprietário que conste na matrícula. Seja réu, né, alguns chamam de réu, mas está errado, porque os capião não tem réu, é uma ação declaratória. O ideal é na peça a gente nunca colocar contra, em face, porque é uma ação declaratória. Esse uso capião, nós vamos pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula ou seus respectivos herdeiros. E aí o que nós vamos fazer? Se a gente encontrar, foi citado. Se não encontrar, vai pedir para fazer pesquisa no SUS, Justiça Eleitoral, e vamos tentar citar nesse novo endereço que apareceu. Se não conseguir citar de novo, vamos tentar de novo. E aí, por último, edital. O gostoso do uso capião, eu falo isso, né, mas é verdade, que ele nunca vai travar, porque o edital, ele sempre vai nos salvar no uso capião, entendeu? 3 tentativas, né? Na verdade, 3, né? É. Não, se não conseguir citar, você está fugindo, está se omitindo, vai pedir a citação por edital, né? No último caso é o edital, sempre a citação por edital. Também. E o cartório parece ser bom também, o cartório, né? Não é um cartório emboscado, né? É porque quando nós falamos de uso capião, tem vara especializada, que é a vara de riscos públicos. Essas varas são sensacionais, porque eles julgam isso todo dia, né? Quando não tem vara especializada, a gente vai na vara que sobrou. Qual que é a vara que sobrou? A vara de direito civil, né? O cartório de direito civil. Então, é interessante que o juiz, mesmo sendo um juiz de vara civil, e vara civil é 880, ou é um juiz que gosta do assunto ou é um juiz que não gosta. O interessante é que ele está conduzindo bem o processo. Vai para a segunda. Se dá o azar de não ganhar, faz o recurso de apelação. No recurso de apelação, o que a doutora pode fazer? Pode abrir um tópico das provas novas e pode trazer provas novas. Às vezes tem contas novas, cadastros novos, fotos novas. Pode trazer no recurso de apelação, viu? São vários. Na verdade, sempre os próximos os campeões que a doutora for fazer, sempre lembra disso. Vou lembrar do professor Júlio. A ação dos campeões não tem réu. Por que não tem réu?
Porque é uma ação que você não quer brigar com ninguém, você não está brigando com ninguém. Você está pedindo o quê? Você está pedindo, através de uma ação declaratória, tanto é que o nome correto dessa ação é outro. É a ação declaratória judicial de usucapião tal. Por isso a gente tem que usar no usucapião sempre, quando for judicial, declaratório, declaratória. Porque é uma ação declaratória. E a ação declaratória, quer ver? Deixa eu usar um exemplo. Ação de mudança de nome. Não sei se a doutora já fez. Quando a pessoa não gosta do nome dela, o que ela faz? Ela pode fazer uma ação que chama ação de indicações do público. E aí ela consegue trocar o nome, né? Substituir, excluir, alterar. Ela não vai processar o pai e a mãe. Na verdade, ela vai fazer o quê? Ela vai ingressar com a ação e pedir a declaração do Poder Judiciário para poder retificar o nome. E o usucapião é a mesma coisa. Vai pedir a retificação na matrícula, mas o direito já existe. Só vai ser fiscalizado os requisitos, a posse, mas pacífica, ânimos do ônibus, mas o seu direito já existe, entendeu? Recentemente eu dei uma entrevista na TV Justiça no artigo 5º. Aí o outro doutrinador falou assim, processo de usucapião é muito demorado, é muito cansativo. Não é verdade. O processo de usucapião é rápido. Ação demorada é divórcio litigioso, inventário litigioso, possessória. Deus do céu, tem possessória que dura 10 anos, tem possessória aqui no escritório demorada demais. Mas o usucapião tem várias decisões com menos de um ano e meio. O que deixa a ação de usucapião demorada é quando o cartório é ruim, mas aí o que bater lá é ruim, porque o juiz é ruim, a juiz, o cartório, o povo não trabalha, ou porque o processo se tornou litigioso, aí atrasa, que nem o seu processo se tornou litigioso, porque se habilitaram nele, então atrasa o processo porque o juiz abre prazo para você apresentar réplica, razões finais, pode ser que tenha audiência de instrução e julgamento, então isso atrasa. E o usucapião atrasa também quando demora para citar as pessoas, que às vezes não acha um, não acha outro. Vai ter fim. O legal do usucapião é que sempre nós vamos ter a saída que é por edital. Mas não pode ser pedida no primeiro momento. Nós vamos pedir a citação por edital sempre no finalzinho, depois de várias tentativas, pelo menos 3, né? Não, a peça tá boa, eu gostei da peça, tá bem feita. A impugnação também não dava para fazer muita coisa, porque a contestação foi mal feita. E quando a contestação é mal feita, vamos ser sinceros, fica até difícil a gente fazer razões finais, fazer a réplica, porque foi mal feita, não tem muita lógica, né? Eu acho aqui que a juíza e o juiz, porque tem um substituto aqui, ó, isso mesmo. Eu acho que vão acabar marcando uma audiência de instrução e julgamento. Não de conciliação, perdão, de instrução e julgamento. Porque a defesa é tão ruim, que se o juiz for julgar com base nisso, você ganhou a causa, né? É muito ruim, né? É uma das piores defesas que eu vi aqui. E olha que eu corrijo, hein? Corrijo peça, hein? Cinco folhas para defender o usucapião e ainda falar, olha, impugna o documento tal, e documento tal e de tal. Né? Então não tem muita lógica, né? É. Ou 10 a 15 anos. É. Só um minutinho que tô rindo, viu? Não, tem que fazer. Eu falo que a gente não pode contar com a vitória antes da hora, né?
Eu estou fazendo a leitura da capa a capa para poder entender. Aí vou te passar os pontos aqui, tá? Para a gente ajustar, tá bom? E eles que contestaram, eu estou olhando aqui, eles não têm nada na matrícula, né? Eles estão no limbo possessório, eles não têm posse, nunca tiveram, e também não tem o nome na matrícula, né? A, matrí... a matrícula é a certidão de propriedade. Ponto aqui. Vamos lá, vamos para a impugnação então. Nós temos que fazer nessa impugnação duas coisas. Quando você termina o endereçamento e a qualificação, já qualificada nos autos, sabe? Abre um tópico das preliminares. Tá com a peça aberta, doutora? Isso, abre ela, que a gente já faz, a gente já deixa ela pronta. Se tiver uma caneta aí, pode anotar. No começo, lá no comecinho, depois da qualificação, não tem a qualificação? Isso, tem a qualificação. Aí antes de entrar nos argumentos que a doutora trouxe, antes de tudo, isso, antes dos fatos, a doutora abre assim, ó, preliminares. Aí a doutora coloca assim, preliminar 1, né? Do pré-questionamento. Preliminar 1, do pré-questionamento. Aí, doutora, talvez o texto fique mais ou menos assim. É importante esclarecer que a posse, ela é notória, ela é pública, ou seja, qualquer situação que ocorra que possa ocasionar o indeferimento do pedido, certamente é uma afronta à Constituição Federal, ao princípio da função, é uma afronta ao princípio da função social da propriedade. A doutora pode colocar assim, a própria posse, ela é notória, ela é pública. A ação não pode ser julgada improcedente, porque a posse que a requerente tem, que é a doutora, ela é notória e pública. Ou seja, é notória e pública. Ou seja, seria uma afronta ao princípio da função social da propriedade. Ao princípio da função social da propriedade. E também a lei federal. Aí a doutora pode fazer assim, dessa forma fica aqui pré-questionado, para todos os efeitos legais, de recurso especial e recurso extraordinário. O que a doutora está fazendo que faltou aí? A doutora está precisando pré-questionar. Por que pré-questionar?
Porque se der errado algo em primeiro grau, em segundo grau, já está pré-questionado para a doutora chegar em terceiro grau, entendeu? E estava faltando isso. Eu li capa a capa, não tinha. Isso é importante no uso campeão. A lei é o Código Civil. É o Código Civil. Porque o seu uso campeão que você usou, 1238, ou seja, você tem os requisitos. Se você não ganhar a ação, é uma afronta ao princípio da função social da propriedade, mas também é uma afronta ao Código Civil, né? Ao 1200. Não precisa. Não precisa, não. Então, a preliminar 1 ficaria pré-questionamento. Preliminar 1, do pré-questionamento. Vamos lá para a preliminar 2. Vamos consertar algumas coisinhas aí para a doutora ganhar. A preliminar 2 seria o quê? Da averbação premonitória. Averbação premonitória. O que é a averbação premonitória? Na verdade, a doutora vai pedir para fazer constar na matrícula o uso campeão, para aparecer, gerar publicidade, entendeu? Premonitória. Você vai escrever assim: excelência, como a posse ela é notória, ela é evidente, ela é muito antiga, para evitar qualquer golpe, fraude, requer que seja expedido mandado judicial e averbado na matrícula do imóvel, desse uso campeão, dessa ação, entendeu? Antiga e notória, fraude, golpe, requer que seja expedido mandado judicial e averbado na matrícula do imóvel. Agora, eu faria mais uma preliminar, que é da localização e descrição do imóvel. Lá na inicial, eu achei que está meio confuso. E isso pode gerar o quê? A doutora, muitas vezes, ganha a ação e não consegue registrar no cartório. Então, nós precisamos consertar isso para a doutora não ter um problema no futuro, entendeu? Então, a terceira preliminar, depois entra nos fatos, o que a doutora faz? Da localização e descrição do imóvel. Aí traz fotos do imóvel, uma ou duas fotos, o mapinha do Google, sabe o mapinha do Google? E sabe o mapa do Google? Quando a doutora digita o endereço, não aparece o mapinha, o bonequinho? Copia e recorta aquele mapinha e cola. Tá faltando uma descrição, uma localização e descrição melhor do imóvel, porque lá na frente a doutora ganha o uso campeão, não consegue registrar, entendeu? Localização e descrição do imóvel. Faltou isso. Depois, o que a doutora tem que fazer também, isso é importante. Eu orientaria a doutora lá aí já dentro dos fatos, tá? Dentro dos fatos, vamos deixar para o direito. No direito, a doutora abre um tópico. Faltou isso também. Isso já no direito. Do limbo possessório. Que o contestante ele está no limbo possessório. Abre um tópico em caixa alta. Do limbo possessório. Limbo possessório. Limbo. O que é o limbo? O limbo é um buraco, né? Eles não têm posse e não têm propriedade. Então a doutora tem que falar o quê? Do limbo possessório. É importante deixar claro que a contestação ela tem um intuito só de atrapalhar, porque eles estão numa situação de limbo possessório. Eles não têm propriedade e não têm posse, entendeu? A doutora vai fazer o quê? É importante deixar claro que a contestação só tem o cunho de atrapalhar, de atrasar, mas os contestantes não têm, de fato, eles não têm posse nem propriedade. Além do limbo possessório, reafirma, doutora, menciona lá no seu direito o enunciado 492, dá destaque para isso, entendeu? Enunciado
492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Reafirma ele também. A doutora pode fazer novamente menção, não só pode como deve, ao enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil e também a súmula 237 do Supremo. Súmula 237. Reafirma lá também. Aí o que eu oriento a doutora a fazer também traz o princípio da função social da propriedade. É importante lembrar que a requerente, mesmo em causa própria, fica evidente que cumpre o princípio da função social da propriedade. O princípio da função social da propriedade é a linha que a doutora tem que seguir, além da posse, mas pacífica, livros domini. Agora, o que faltou também, a doutora, princípio da função social da propriedade. Agora, eu oriento a doutora também, outro ponto interessante, a doutora também faltou aqui. Fala da súmula 237, reafirma ela, súmula 237 do Supremo. Isso, na impugnação. Isso. Agora, a juíza aqui, a contestação ela foi muito mal feita. Já que foi mal feita, e como a doutora tem segurança, porque tem posse de verdade, a doutora está agindo com a verdade, né? Então, aproveitando isso, eu mesmo pediria a audiência de instrução e julgamento. Excelência, demonstrando a boa-fé, demonstrando a verdade, requer que Vossa Excelência, caso entenda necessário, agende a audiência de instrução e julgamento. Sabe por quê, doutora? Porque a gente não tem que temer essa audiência. A contestação que eles fizeram, eles estão mais perdidos que seguem tiroteio, entendeu? Instrução de julgamento. Isso já lá no pedido, tá? Aí já no pedido, hein? Eu faria. Eu faria porque, inclusive no finalzinho, eu pediria o andamento do feito, requer o andamento do feito. Aqui, ó, estou vendo na peça aqui, 1, 2, 3, 4, né? 4 que apresentaram na mesma peça. Você acha que vai ter outras contestações? Você acha que vão apresentar? O que a doutora acha? Casquinha de ferida. É fogo, né? A gente nunca sabe, né? Mas sabe o que a doutora pode fazer? Lá no pedido, faz isso, excelência. Como estamos falando a verdade, com base no princípio da transparência, da boa-fé, requer que seja agendada a audiência de instrução e julgamento, ou caso Vossa Excelência entenda. Porque ninguém tem medo da verdade, o processo é pautado na verdade, bate muito nisso, né? Na verdade, na transparência, e é verdade, né? Sabe o que a doutora poderia fazer? Também abrir um tópico das provas novas. Isso pode ser feito no direito. No direito ou nos fatos, tanto faz. Acho que ficaria melhor nos fatos. Das provas novas, aí junta documentos novos. A doutora poderia fazer declarações. Chama declaração de ciência. Declaração de ciência. Olha o título, hein? Declaração de ciência. Aí você deixa o espaço. Eu, nome completo, quem for assinar. Não é a doutora. É as pessoas que vão ajudar. Não precisa muitas, não. Pode ser 1, 2, 3. Pede para conhecidos fazerem isso. Não pode ser parente com o mesmo sobrenome. Eu, nome completo, RG, CPF e tal, declaro para todos os fins de direito que a posse de fulano é mansa, pacífica, tem ânimos domini e é há mais de tanto tempo. Entendeu, doutora? A doutora pode fazer isso. É uma saída interessante para fortalecer o uso capião.
Pode ser conhecidos que têm um sobrenome diferente. Se for do bairro, se for da rua, melhor ainda. Se não for, conhecidos, né? Às vezes tem conhecido no trabalho, tem conhecido em algum lugar. Então, você assina uma declaração para mim, só que tem que reconhecer firma. Se for possível, é o momento de juntar também isso, hein? E não é quantidade, viu, gente? Pode juntar uma, duas, não é quantidade, não. Aí, o importante é isso, reconhecer firma, né? Mas gostei, é isso. Acho que eu não farei mais ajuste nenhum fora esse, gente. Coloca no processo. Já que está peticionando, traz informações novas. Como a contestação foi muito mal feita, deixa o efeito dominó, né? Ou seja, traz mais documentos, deixa claro, ó, eles não apresentam nada, vou apresentar mais coisas aqui. Tá muito fácil de ganhar esse uso capião, viu, doutora? Tá bem feito, só fazer esses ajustes. Eu falei da localização da inscrição, porque senão o cartório vai implicar e depois não consegue registrar. Eu falei do pré-questionamento, porque se der errado em segundo grau, a doutora já tem a tese para chegar em terceiro. Então, alguns cuidados necessários para a gente se programar, né, diante de fatalidades que podem acontecer. Acontece com todo mundo, né? Mas gostei do que vi, tanto do sentido da sua peça, doutora, quanto da defesa, né? Já pensou se fosse uma defesa totalmente técnica, uma defesa batendo nos pontos dos capiões? Não, uma defesa totalmente perdida, né? Você percebe que a pessoa deve ser da área trabalhista, deve ser previdenciário, do imobiliário não é. Não? Eu tô aqui, ó. Tá me vendo? O que foi? Tá me vendo? Voltou? Olha aqui, ó. Tá me vendo? Voltou? Voltou? Tá me vendo? Oi, tá me vendo? Oi? Eu tava ouvindo vocês falarem e tudo, mas acho que houve uma queda de internet, mas deu certo. Tô de volta aqui. Eu acho que a peça, desses pontos que a gente tratou aqui, a peça vai ficar mais completa. São pontos não só materiais, mas processuais, né? Então acho que está bem completo. Eu acho que com essas inclusões, doutora, eu acho que fica mais forte, hein? Mas tem tudo para dar certo, sim. Pode. Pode sim. Tem que contestar novamente. O ideal é sempre contestar. Na verdade, você vai apresentar sempre a impugnação novamente. Agora, o juiz aqui, eu acho que, por natureza, ele vai pedir, sim, o agendamento da audiência de instrução e julgamento. Por isso eu falei da doutora se antecipar e pedir, porque ele vai pedir mesmo. Porque a contestação foi muito mal feita. Então, ele vai querer... Aí a doutora vai firme nessa audiência e apresenta o quê? Posse, mas pacífica, ânimos domo, e bate nisso, nos requisitos. Detalhe importante, tá? Se essa audiência ocorrer de fato, a doutora tem que provar que a sua posse é exclusiva, que a gestão é exclusiva. O que é posse exclusiva? É o que você tem. Só entra aí quem a doutora autoriza. E a gestão exclusiva também. Só a doutora paga as... Então, na verdade, eles não vão conseguir nem levar testemunha. Não vão. Se levar testemunha é instruída, vai falar só bobagem. Ou seja, a doutora leva 2 testemunhas, no máximo 3,
E bate quem tem a posse exclusiva sou eu, quem tem a gestão exclusiva desse imóvel sou eu. Bate nisso. Não quer, não, o povo foge, né? Hoje eu falo que as amizades, hoje em dia, é amizade do Instagram. A hora que você precisa de alguma coisa, pede para ser testemunha, uma coisa, só corre, não é isso? É. Inclusive foi feita uma pesquisa, os velórios estão cada vez mais vazios, hein, gente? Ou seja, os amigos na internet têm uma coisa certa, no velório eles não vão, viu? Se eu falo que o melhor amigo nosso é Deus, viu? Ai, ai. Ó, qualquer coisa eu tô aqui à disposição, tá? Você ganhou mais que o professor, ganhou um amigo, tá bom? Tchau. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau a todos aí, tá bom? Um abraço. Tchau, gente. É só apertar no vermelhinho. Tem uma bolinha vermelhinha, tá vendo? Isso, ó. Muito bom. Obrigado, deu certo, viu? O tema da doutora é Mentoria Uso Capião, cara. Uso Capião. Obrigada, doutor. Imagina, cara, qualquer coisa pra aqui.